O Milton Leite Carvalho fez uma pergunta bem interessante. Adriano, quanto tempo demorou de Adão até o nascimento de Cristo? Ou seja, quanto tempo se passaram? E quanto tempo de humanidade nós temos? E aí? Qual o seu palpite? Vamos descobrir. Tudo indica que Adão foi criado no ano de 4026 antes da Era Comum. E Jesus Cristo, como nós sabemos, nasceu no ano 0 da Era Comum. Então, com base nesses números, temos a informação de que, do momento que Adão foi criado até Jesus Cristo, levou cerca de 4026 anos. O que é um tempo considerável, né? Foi bastante tempo. 4026 anos. Tanto que este número, praticamente de Jesus Cristo para cá, é metade, né? Ou seja, se a gente fizesse uma linha do tempo aqui, ó, de Adão a Jesus Cristo levou esse tempo. E de Jesus Cristo até nós hoje, esse tempo. Nós demos a metade, né? Será que tem muito tempo ainda para percorrer? Enfim, de qualquer forma, a humanidade tem um pouco mais de 6.000 anos. Interessante, hein? Muita gente acha que existe há milhões de anos. Pois é, não é assim que a Bíblia diz. A Terra provavelmente já existe sim há milhões de anos. Nós não sabemos quanto tempo levou para ser construída por nosso Deus Altíssimo. Mas, de qualquer forma, a humanidade tem cerca de 6.000 anos. 4.000 anos de Adão a Jesus Cristo, 2.024 anos de Jesus Cristo até nós hoje em dia. Qual foi o maior acidente aéreo ocorrido aqui no Brasil? Muito boa pergunta, enviado pelo Jonas Santiago. Bom, na verdade, se você for lembrar, aconteceu no ano de 2007, mais precisamente no dia 17 de julho de 2007, envolvendo um avião da TAM lá em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, um Airbus A320 da TAM. Ele decolou em Porto Alegre e estava com destino a São Paulo, a Congonhas. E na hora de pousar na pista, ele acabou atravessando a Avenida Washington Luiz, atingindo um prédio da própria TAM, a TAM Express, e explodindo. Esse acidente acabou resultando na morte de 199 pessoas, sendo que 187 eram passageiros e 12 pessoas estavam andando na rua na hora que o avião colidiu com o prédio. Esse foi o maior acidente aéreo da história do Brasil, e o que causou isso foi um conjunto de fatores. Primeiro, pista molhada. A pista do aeroporto de Congonhas estava bastante molhada. Houve falha no sistema de freio do avião e o erro do piloto em não abortar a aterrissagem. Enfim, o segundo maior acidente de aéreo, no caso no Brasil, ocorreu em 1982. Ou seja, muita gente aqui já não estava nem nascido ainda. Foi um avião da VASP, número 168. Já era um Boeing 727, que colidiu na Serra de Pacatuba, no Ceará. Ele havia saído de São Paulo com destino a Fortaleza e acabou caindo em um morro durante uma aproximação para o pouso. Nessa época, o acidente acabou matando 137 pessoas, 132 passageiros e 5 tripulantes. Inclusive, esse de 1982 foi o primeiro acidente aéreo com mais de 100 pessoas no Brasil. O que explica aquelas músicas que têm um efeito chiclete na nossa cabeça, ou seja, gruda e não sai o dia inteiro. A gente fica lembrando do refrão, da batida. O que explica isso? Qual é o fenômeno que cria isso em nossa cabeça, mesmo com música que nós não gostamos? Pergunta enviada pela Nicole. Vamos descobrir. Bom, o efeito de uma música chiclete pode grudar na sua cabeça por horas e até dias. E isso acontece por conta de 3 fatores principais. Primeiro fator, repetição. Músicas que são repetitivas são mais propensas a grudar na sua cabeça. Isso ocorre porque o seu cérebro tem prazer em armazenar padrões, principalmente repetições. Ele gosta disso. Mesmo que você não goste da música, o seu cérebro gosta de armazenar isso. É prazeroso para ele. Então, durante o dia, ele vai soltar trechos dessa música que grudou na mente, sem que você queira, e aí vai te deixar revoltado, com raiva, bravo. Isso acontece muito comigo. O segundo fator é a simplicidade da letra e principalmente da batida da música. Quanto mais simples a música for, né, mais ela gruda. Pode reparar que aquelas músicas infantis ou mesmo as músicas atuais que imitam os tons infantis são as que mais grudam na sua cabeça. Pois, claro, é muito mais fácil de decorar e armazenar no cérebro. O seu cérebro não precisa de esforço para guardar ela. Então, como eu disse, ele sente mais prazer e é muito mais fácil para ele fazer isso. Por isso que gruda com mais facilidade. E por
Por fim, a questão da emoção. Mesmo que você não goste da música, emoções fortes faz com que você memorize ela. Tanto emoções fortes positivas, ou seja, você ama aquela música, como emoções fortes negativas, você odeia essa música. Os dois lados da moeda faz com que o seu cérebro goste de armazenar. Para ele é satisfatório. Então, mesmo que você goste ou não, você tendo picos de emoções facilitará então a vida do seu cérebro para gravar essas músicas na sua mente. Por isso que essas músicas chicletes se dão tão bem na sua cabeça, porque elas são repetitivas, elas são com um padrão bem declarado, ou seja, bem definido, são simples na batida e na letra, fácil de entender e de ler e de lembrar, e causam picos de emoções no seu dia. Por isso você vai lembrar ela por horas e dias depois disso. Qual que é a temperatura máxima de febre que um ser humano pode suportar? Ele pode chegar até quantos graus e ainda permanecer vivo? Boa pergunta, enviado pelo Diego Maciel. Bom, de acordo com especialistas, a temperatura máxima que um ser humano pode suportar vivo é até 42 graus, que eu não consigo nem imaginar. 39 graus o cara já tá numa situação complicada. Imagina 42. Acima dessa temperatura, as proteínas do corpo começam então a se dissipar, causando danos irreversíveis a muitos órgãos internos. E isso também pode causar um dano muito complicado e irreversível ao cérebro, e em casos extremos levar a pessoa à morte. Inclusive a febre mais alta registrada até hoje na história, eu não sei se a pessoa sobreviveu ou não, porque não diz, foi um menino de 15 anos lá nos Estados Unidos, no ano de 1922. Ele estava com meningite bacteriana e na época ele chegou a ter uma temperatura de 46 graus e meio. Meu amigo, 46 graus e meio de febre, ele deve ter tido muita alucinação. Nossa, mãe, não dá nem para descrever. Como eu disse, não dá para saber se o menino de fato sobreviveu ou não, mas ocorreu há muito tempo, mais de 100 anos atrás, para ser precisamente. 102 anos atrás. 46 graus e meio. Será que é um mito ou é um fato de que a Lua e o Sol estão se afastando no nosso planeta? Ou seja, estão cada ano que passa ficando mais longe? Isso é verdade? Ou não passa de um mito? Boa pergunta, enviado pelo Alisson. Vamos descobrir. A resposta é sim. Tanto a Lua quanto o Sol estão se afastando da nossa, quer dizer, do nosso planeta. Mas não se preocupe, é bem pouco por ano. Para você ter uma noção, a Lua se afasta do nosso planeta cerca de 3,8 centímetros por ano. Não é por dia, não é por mês, não é por semestre, é por ano. Ou seja, se afasta isso aqui, ó, mais ou menos, por ano. Tá vendo aí? Dá pra ver? Dá, né? Ou seja, quase nada. O que causa esse afastamento são as energias causadas pelas marés. Como nós sabemos, a Lua gira em torno da Terra no mesmo sentido em que a Terra gira sobre seu próprio eixo. Isso causa uma força de maré que puxa a Terra para cima e para baixo. Essa força também puxa a Lua, tanto para cima quanto para baixo. Mas claro, em um sentido oposto. E essa força da maré da Lua está desacelerando a rotação da Terra aos poucos. E esse desaceleramento faz com que a Lua ganhe energia e acaba se afastando cerca de 3,8 centímetros por ano. Já o Sol, como eu disse, também se afasta da Terra. Porém, numa distância ainda menor, cerca de 1,5 centímetros por ano. Só para você ter uma noção, para o Sol se afastar cerca de 150 quilômetros da Terra, o que seria algo totalmente imperceptível para nós, levaria 1 bilhão de anos para se afastar 150 quilômetros. Ou seja, tanto a Lua se afastando da Terra quanto o Sol se afastando de nós não está mudando a vida de ninguém. Na realidade, nós não sentimos, não percebemos, só para ficar sossegado que não afeta a nossa vida. Mas que está se afastando está.